Então, pessoal, nossa aula de hoje, então, nossa quarta aula, dessa parte, desse bloco de assuntos teóricos sobre a parte de informática básica, a gente vai falar sobre os softwares, ok? E software, então, nós estamos falando o quê? Programas de computador, né? Que são aqueles que comandam toda a parte do hardware, toda a parte física, que nós já comentamos em nossas aulas anteriores. Primeiramente, a gente divide ele em três tipos de software, né? São o software de sistema, software aplicativo e software utilitário. O primeiro deles é o software de sistema. Ele é também chamado de sistema operacional. Então, e também ele é chamado também de software básico. Então, quando você vai falar de software básico, software de sistema ou sistema operacional, nós estamos falando exatamente da mesma coisa. E é aquele programa, eu não digo que ele é o principal, mas eu digo o seguinte, ele é o primeiro que inicia, porque é o programa que gerencia o computador. Ele gerencia a máquina. Quem manda na máquina, que tem mais comando, né, assim, entre os programas, quem é o chefe do computador é o sistema operacional. Então, a partir do que somente depois do sistema operacional é que a gente consegue utilizar outros programas. Mas primeiro ele tem que ser carregado. Ele carrega, ele completa, depois disso você. Então ele serve o quê? Ele gerencia toda a parte física do computador e ele gera uma interface para o usuário, porque é a partir dele, do sistema operacional, que eu consigo me comunicar com o computador. Então, antes do sistema operacional ser ativado, eu não consigo fazer nada na máquina. O sistema operacional é que entende o que eu estou digitando, entende quando eu estou movimentando o mouse, clicando em alguma coisa, e ele entende aquilo e começa a responder e começa a agir. Todo esse trabalho, né, de captar aquilo que o usuário está fazendo, né, de dar essa interface, de se comunicar com o usuário, é o sistema operacional que faz. Okay? Então, nós temos vários exemplos de sistemas operacionais. 99% dos sistemas operacionais, sistema operacional usado pelos computadores, é esse da Microsoft, que é o Microsoft Windows. Okay? Temos também o sistema operacional Unix. Esse é utilizado em computadores de grande porte, né? Ou para ambientes científicos, ambientes empresariais, ambientes bem específicos, que se encaixam apenas como sistema operacional Unix. O Linux, ele é um sistema que foi baseado, né, nesse sistema Unix. Só que eles fizeram uma interface para ele amigável, uma interface muito próxima da interface do Windows. E ele tem várias distribuições, ok? Ele tem várias caras, várias, que chamam distribuições, né? Mas o que é o Linux? Fizeram uma versão de Linux e fizeram o quê? Que qualquer programador, grupo de programadores, pode pegar esse Linux e alterar ele e fazer alterações, atualizações, modelar, personalizar ele e distribuir gratuitamente na internet. Então, quando nós falamos de Linux, nós estamos falando do sistema operacional gratuito. Por quê? O Windows ele não é gratuito, o Windows ele é pago. Ele é um software proprietário. Então, você paga uma licença para utilizar. Ah, mas eu comprei meu notebook, ele já vem com Windows. Ok. O fabricante do seu notebook, ele pagou para a Microsoft uma licença para instalar o Windows no seu notebook. Geralmente ele vem com adesivo e vem com número de série, né? Adesivozinho com do Windows, dizendo a chave do Windows. Lógico, eles vão comprar com um preço bem inferior ao que você compraria, porque a indústria vai comprar um volume alto, vai comprar 100 mil licenças, 200 mil licenças de Windows, para instalar em todo aquele computador que ela está produzindo. Mas é uma licença, um para cada computador, e ela tem um valor X que ela recebe, por cada licença que é vendida, né? A Windows faz. Ah, tá, mas aí eu comprei um computador que não via nada
e eu pedi, ele veio lá na assistência técnica e o cara instalou para mim. E você só pagou a instalação. Ok. Você está utilizando o Windows pirata. Ele pegou, ele tem um CDzinho, ele instalou o Windows lá no seu computador. Só que você não está pagando a licença por ele. É um Windows pirata, ok? Mas lembrando que o Windows ele é um programa que tem dono que você tem que pagar para utilizar ele. A pirataria é semelhante como antigamente quando o pessoal usava CD, né? Acho que hoje quase ninguém usa mais, né? CD para ouvir música. Então, você comprava na loja, né? O CD original, ou então você comprava no vendedor ambulante que vendia aquele mesmo CD pirateado, a cópia do CD original, né? Vendia por 1/10 do valor. Ok? Algo semelhante com o que é feito com programas que têm licença, né? Então, baixa o programa, usam. E geralmente o programa tem que ter uma chave, ele tem que ser liberado, tem uma chave para você poder utilizar, mas geralmente eles te dão uma chave falsificada também, né? E aí desbloqueia. Ou usa, tem uns programas que chamam crack. Esse programa faz com que você instala o programa, mas você não tem a licença dele, né? Pirateado. Você baixa da internet o programa, instala no seu computador, e aí você baixa um outro software chamado crack. Ele vai rodar e ele vai fazer com que quebre, né? A autenticação. Então, o programa não vai checar mais se ele é original ou não. Ele vai deixar abrir como se ele fosse um programa original, né? Ele vai liberar para você utilizar. Você quebra a chave de segurança dele, a chave de proprietária dele. Beleza? Lembrando que isso são operações ilegais, beleza? Sujeitas até a responsabilização criminal pela lei de direitos autorais. Beleza, pessoal? Só lembrando, né, deixando bem claro que eu comentando o que se faz, isso de forma alguma, eu estou sugerindo, orientando que alguém o faça. Lembrando o que é feito, e deixo bem claro que isso é uma operação ilegal, né, segundo a nossa legislação. Então, mas o Linux não. O Linux você pode baixar e utilizar livremente, porque eles vêm de um outro conceito, é o conceito de software livre. Então, é o conceito onde as pessoas desenvolvem programas e liberam gratuitamente para quem quiser utilizar, né? E aí, um deles, aí tem para todos os tipos de programa. Um deles é o Linux, que é o sistema operacional. É um sistema operacional livre, gratuito, para quem quiser utilizar. Entendeu? Você baixa o seu computador e usa, você não precisa pagar nada para ninguém. Né? E assim também temos sistemas aplicativos também, e utilitários, também com essa filosofia de software livre, software gratuito. Beleza? Só que lembrando que a maioria dos programas ainda são programas pagos, programas proprietários. No caso, você tem que pagar uma licença para poder utilizar. Temos aí também o macOS. Então, quem tem computador da Apple, né? Quem usa o computador Apple usa Mac OS, né? Temos o OS2, muito utilizado por sistemas de banco, né? Sistemas de mainframe usa OS2, AIX também para máquinas de grande porte. Então, mas basicamente para o computador PC, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, é o Windows ou Linux, beleza? O segundo tipo é o software aplicativo. Aí eu digo o seguinte, que aí eu posso dizer assim, que esse é o principal, né? São os principais softwares de um computador. Por quê? Porque quando eu utilizo o computador, quando eu ligo o computador, eu ligo para utilizar um aplicativo. O aplicativo é o que resolve o seu problema. É o programa que você usa para fazer algum trabalho. Então, quando você usa o computador, eu ligo o computador, ligo para quê? Eu ligo para acessar a internet. Então, tem um programa, um navegador, que possibilita que você acesse a internet. Então, o navegador é um software aplicativo. Ah, eu ligo o computador que eu quero digitar um texto. Então, você usa um processador de texto. Pode ser o LibreOffice Writer, o Microsoft Office, o Word. Então, são um programa que você usa para digitar texto. São programas aplicativos. Aquilo que você usa, o programa que você usa para desenvolver o trabalho, para navegar, para jogar, para entretenimento, para você assistir um filme,
ok? O programa lá da Netflix, né, o app da Netflix, o app para você rodar algum filme que você baixou, são softwares aplicativos, ok? É o que você usa para o seu trabalho, para o seu entretenimento, ok? E eles são para atividades específicas, são softwares aplicativos. E o utilitário, que é o terceiro tipo, é aquele que o que ele faz não é para você, ele faz para o computador, fazer ele funcionar melhor, de alguma forma. Seja como? Evitando erros, né? Evitando que ele pegue vírus, evitando que ele seja invadido, ok? Evitando que ele seja criptografado indevidamente por terceiros, ok? São softwares utilitários, ou seja, você não liga o computador para usar um utilitário, você não liga o computador para passar antivírus. Mas é importante que você tenha esse software, para que você não tenha vírus, para que essa máquina não seja invadida, ou seja, os problemas também que nós temos que estão associados ao uso de computadores. Voltando então, vamos focar ao primeiro tipo deles, que é o software básico. Aí estão falando lá do sistema operacional. Então, é o principal que existe no computador, ou seja, que é o primeiro que abre, eu não falo principal, eu até discordo com esse termo, mas é o primeiro, ele é a base. Ele gerencia diretamente o hardware e deve ser adequado a cada tipo de máquina. Ou seja, por exemplo, o Windows, o Windows que eu utilizo no meu notebook, ele não é o mesmo Windows que eu coloco num computador que vai gerenciar uma rede. Não é o mesmo Windows, por exemplo, que eu vou botar no computador da Apple. Se for possível colocar um Windows na máquina Apple, pode ser que nem seja compatível. Lembra? Então, o sistema operacional ele é compatível para um determinado tipo de hardware. Realmente, o Windows ele é compatível com o tipo PC. É o computador gabinete, o computador notebook. Por exemplo, você não consegue colocar o Windows, esse meu, no computador, em digamos, num celular, num tablet. Você não consegue colocar ele numa central eletrônica de um carro. Ok? Então, eles são desenvolvidos para determinados tipos de computador. E aí, gerenciar a memória, olha a memória RAM, né? E que busca informação no HD, joga na memória, joga para outro lugar, grava, salva, arquivo. Gerência do processador, dizer, né, o que ele vai fazer os cálculos, tudo processamento, gerenciar os arquivos, gerenciar os dispositivos de entrada e saída. Lembra lá na aula do hardware, né? As entradas e saídas. Então, ele vai gerenciar o que a pessoa está digitando, ele está lá captando. O que a pessoa está mexendo no mouse, eu vou pegar lá também. A pessoa botou um scanner, entrou dado aqui. Então, ele vai fazendo todo esse gerenciamento. Coloquei o pendrive, opa, ele já entendeu que colocou o pendrive, ele já quer abrir já o explorador para você ver o que tem dentro daquele pendrive. Olha só. Tudo isso é o sistema básico, né? O sistema operacional que faz. Então, e lembrando então que tanto o sistema, né, o hardware, ele tem os sistemas que ele suporta, bem como o hardware tem que ser, o sistema operacional tem que ser compatível com aquele hardware. Por exemplo, eu tenho uma máquina muito antiga, né? Eu tenho, por exemplo, um Core Duo, né? Um Core 2 Duo, né? Com 4 GB de memória RAM e eu quero colocar um Windows 10 nela. Opa, não vai dar certo. Ele pode até tentar instalar, mas essa máquina vai ficar extremamente lenta, pesada. Por quê? Porque é um sistema operacional mais novo, ele é mais pesado. Aquela minha máquina era uma máquina mais antiga, os recursos são menores. Então, ele foi feito para utilizar numa máquina, né, na máquina mais moderna. Se colocar naquela máquina mais antiga, ela não vai conseguir puxar. Então, você tem que, né, então, adequar o sistema operacional àquele tipo de computador. Beleza? Então, digamos que seu computador, digamos que é uma carrocinha, uma carroça que puxava 1 tonelada de boa, e é tranquila. De repente você quer colocar 4 toneladas nela. Ela pode até tentar puxar, vai andar capenga, vai andar devagar, né? E pode parar. E aí o que acontece muito? Não vai quebrar, né? O computador não quebra, né? Por causa de você colocar um software mais pesado. Mas o software não vai conseguir rodar, vai travar, né? Você não vai conseguir utilizar. Beleza? E aí, exemplo de software básico, né? Sistema operacional. Eu falei para vocês, né? O Windows, para PC, né? Os mais comuns, Windows, Linux, Mac OS. Para dispositivos móveis, tipo celular, tablet, aí você tem o quê? Android. Android é o sistema operacional do celular, né? Por exemplo, você vai aqui,
quando você desliga o celular, quando você liga de novo, você não faz nada, você não abre nenhum programa, não abre nenhum app, você não faz nenhuma ligação, você não acessa a internet enquanto o Android não terminar de ter sido carregado. Ele é o sistema operacional do dispositivo móvel. Da mesma forma, você tem nos computadores, nos celulares, né, dos iPhones, nos celulares da Apple, você tem o iOS, né? O iOS, que é o sistema operacional dos celulares, né, do iPhone, celulares da Apple. Temos também o Windows. Tiveram um determinado tempo, tiveram o Windows Mobile. Eles iam muito nos smartphones da Nokia. Beleza? Atualmente em desuso, ok? Não estão sendo mais fabricados. Beleza? Foi a tentativa da Microsoft entrar também no mercado dos dispositivos móveis, porém não teve sucesso nesse ramo. Né? Continua, então, absoluto Android, né? A hegemonia do Android e o iOS para dispositivos, né, da Apple, celulares iPhone. Né? Ok. Software, vamos agora para os softwares aplicativos, aquele que nós utilizamos para realizar as nossas atividades no computador, né? Que a gente utiliza para realizar os nossos trabalhos. Então, a gente não é só o Word, o Excel, o PowerPoint que eu estou utilizando aqui para dar aula para vocês. Okay? É lá na empresa, o software de contabilidade, o programa que faz a folha de pagamento da empresa, né, de uma empresa, um programa que faz correção de provas. Agora a gente está fazendo prova, né, por análise de, né, análise de histórico, mas antigamente nós tínhamos o nosso sistema com prova, né? A gente vai retornar em breve, com fé em Deus, ao sistema com provas, né, com provas, como é que eu posso dizer? Escrita. Aquela prova presencial que vocês vão fazer o vestibular no gabarito. Aí nós temos o quê? Um equipamento, né? Um equipamento, quer dizer, um dispositivo de entrada, que a gente coloca o gabarito, ele entra lá, o gabarito ele é lido para essa máquina, e as suas respostas já vão diretamente para o nosso programa. Então, lá já entra seu nome, já sei qual é o seu nome, o curso que você se inscreveu e qual a resposta que você deu para cada pergunta. E aí, quando a gente jogar o gabarito dentro do sistema, ele já vai corrigir sua prova e vai te dar a pontuação. Só que ele vai fazer, digamos, aí, de 20 mil alunos, digamos assim, em 10 segundos, ele vai fazer o cálculo, o somatório de todo mundo, extremamente rápido. Né? Aquilo que ia demorar, digamos, aí, uma semana para fazer, se fosse de forma manual. Então, o aplicativo para corrigir as provas, o editor de texto, a planilha eletrônica, os mais comuns, né? Porque, geralmente, quem tem computador deve ter pelo menos algum deles aí. Primeiro, geralmente os pacotes, né? Geralmente esses programas de escritório, né? Que é o básico, eles vêm em pacotes. Tem o que é o pacote Microsoft Office, né? Que é de software de escritório. Geralmente são os básicos, ele tem vários, ele tem uns 10 programas aí, eu coloquei só os principais. Dentro do Office vem o Word, Excel, o Access e PowerPoint. E uma série de outros programas, mas esses 4 são os principais. Ah, tá. Lembrando que a Microsoft, ela desenvolve e ela vende programas. São programas licenciados. Se por acaso alguém lhe deu um programinha, um CDzinho, você instalou o Office, lá dentro do CD vem um códigozinho, um serial, você colocou lá, passou, instalou, tá tudo bonitinho. Porém, lembrando que isso lembrando, você instalou um software pirata, não foi um software licenciado. A não ser que você tenha comprado a Microsoft, vem a caixinha com CD, né, com holograma, o selinho original da Microsoft, você comprou a licença e instalou no seu computador. Tá? Mas mas eu não quero ter um software pirata. Eu não quero gastar com o Office, mas eu quero ter o software de escritório. Aí você instala esse pacote, que é o LibreOffice. Esse LibreOffice ele tem tudo que o Microsoft tem, só que gratuito. E os programas são bem parecidos. E outra, tudo que o Word é compatível. O que o Word fez, esse cara que abre. O que o Excel fez lá, o programa dele faz. Então, ele tem o Writer, que é o equivalente ao Word. Ele tem um Calc, que é o equivalente ao Excel. Aí temos aí programas como o Photoshop. Né? Photoshop é um programa para edição de imagens. Né? Que mexe com fotografia. Né? Fotógrafos gostam de usar Photoshop, né? Fazer trabalhos aí para revistas, né? Tudo que você consegue corrigir, né?
imperfeições, né, em fotos, né, tirar marcas de expressão, né, beleza? Pode até pegar o professor barrigudinho aqui e deixar o professor Chicão todo musculoso, o professor em forma, né? Então, num programa como esse. Então, quem sabe, né, utilizar as funcionalidades, né, consegue fazer muita coisa, né, em edição de imagens. Tem muita função. Lembrando, o Photoshop ele é uma ferramenta paga. Tem a opção gratuita? Tem. Aí você pode ter um programa, se não me engano, é o GIMP. O GIMP faz a mesma coisa que o Photoshop faz, só que o GIMP ele é gratuito, ele é freeware. Mas, talvez ele não seja. Eu sei que ele não é 100% o que o Photoshop faz, mas ele tem muito assim, mas o dia a dia, as principais funções, ele consegue fazer. Lembrou o quê? Lógico, porque o Photoshop ele tem uma equipe de programadores muito bem paga, porque tem um mercado, tudo. É diferente de um grupo de programadores, né? Uma equipe, assim, um grupo de programadores que está programando, mas de forma gratuita, né? Você tem uma empresa que desenvolve isso há décadas, né? Que é a empresa que desenvolve Photoshop. É uma diferença. Porém, nós temos essa opção, né? Gratuita, né? Então, para quem quer usar Photoshop, mas não quero pagar a licença de Photoshop, não quero ter software pirata, utilizar o GIMP. Né? Aí vai os games também, são aplicativos. E aí tá os sistemas específicos, né? Sistema de controle de vendas. Então, você chega lá numa loja, você vai comprar o programa que está lá no caixa do supermercado, ele é um aplicativo que tem lá. Um aplicativo que vai gerenciar a venda, né? A entrada do produto, a emissão da nota fiscal, beleza? O programa que a arquiteta vai utilizar para fazer o projeto da sua casa, vai fazer aquela animação 3D que você vai viajar pela casa, né? Como se um vídeo, você entra por todos os cantos, né? O cálculo estrutural que o engenheiro vai fazer, tudo isso são softwares aplicativos, beleza? Que você usa o computador para desenvolver alguma atividade. E o último, né, o tipo de programa são os programas utilitários. Como eu falei, é aquilo que resolve um problema do computador, não do usuário, mas fazendo com que o computador trabalhe melhor, né? Tem alguns que resolvem o quê? Problemas de disco, memória. Por exemplo, às vezes seu disco rígido fica muito fragmentado. O que é fragmentado? Às vezes os seus arquivos eles ficam espalhados pelo disco rígido, né? Ficam espalhados pelo HD em várias áreas dele. Então, você vai buscar um dado, demora a ser carregado, por quê? Inclusive porque ele está disperso. Né? Com o tempo, o computador, alguns sistemas operacionais começam a bagunçar. É igual você estar em casa, né? Às vezes você começa a espalhar suas coisas pela casa, seus documentos e tudo, e aí, na hora que você procurar, você demora mais a localizar eles. Digamos que quando você está todo juntinho na mesma gaveta, você bate a mão e já puxa aquele documento que você quer, quando já está tudo organizado. É mais ou menos isso que ele faz, ok? Que é a ferramenta de desfragmentador. Tem algumas ferramentas que fazem uma limpeza de disco, porque o próprio sistema, ele começa a juntar os lixos também, né? Você vai ter arquivos temporários, tem arquivos que o sistema gera pelo próprio funcionamento dele e gera um lixo eletrônico lá, né? E aquilo começa a pesar, começa a ocupar espaço. Então, o programa vai lá e remove esse lixo, né? Essa limpeza de arquivos que são desnecessários. Então, é um programa utilitário, ou seja, vai fazer com que o computador trabalhe melhor. Tem outros também, né? Compactador e descompactador de arquivos. Você pega. Você quer transferir um arquivo para a internet, você quer mandar um e-mail com 20 arquivos para uma pessoa, um processo com todos os arquivos daquele processo, né? Em vez de você mandar um por um, você manda compactado. Você transforma tudo ali num arquivo. Na verdade, é o seguinte, o próprio ícone dele, né, que é o programa que é um zip, ele mostra como se fosse uma prensa. E é isso que ele faz com o arquivo. Ele coloca todos eles numa prensa, ele fica bem pequenininho, e fica mais fácil transportar de uma ponta a outra. Na outra ponta, para poder ser utilizado, ele é descompactado, ou seja, ele volta ao tamanho original. Então é isso, para compactar, para ele reduzir o tamanho, ficar mais fácil você mandar, né, transportar os arquivos. Então, compactar e descompactador de arquivo. Faz alguma coisa para você? Não. Ele faz com que o computador trabalhe melhor, né? Você transporta isso, esses arquivos, de uma forma melhorada, se eles estiverem compactados. E aí entra também, olha só,
e outras coisas interessantes aí. Software antivírus, anti-malwares, né? Anti-malwares de forma geral. Malware são programas que fazem mal ao computador, programas prejudiciais ao computador. Vírus, pessoal. Vírus são programas que ocorrem quando você vai lá, pegou um pendrive de um lugar que foi colocado um computador suspeito, você coloca lá no seu computador. Quantas vezes eu cheguei com o meu pendrive, com meus arquivos que eu precisava, importantes, colocava em outro computador da universidade, por exemplo. Geralmente computadores contaminados. Cheguei na minha máquina, o meu pendrive não tinha mais nada, sumiram todos os meus arquivos. E o pior, a minha máquina ficou infectada por aquele vírus. Então, tem programas que evitam. Né? Se você tiver a máquina atualizada direitinho, instalar o antivírus, impede que ela seja contaminada por programas. Vírus são programas que fazem isso. Né? Então, esse utilitário, o antivírus, impede que você seja contaminado, né? Por programas de vírus. Né? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia é aquele que você recebe também. Você baixa um programa. Beleza. Geralmente, você baixa um programa que é um software pirata. Você entrou no site, baixa um programa e ele, além do programa, ele instalou outra coisa de baixo, que é o cavalo de Troia. Né? Esse programa ele começa a executar na sua máquina, começa a se replicar e trabalhar debaixo dos panos ali, sobrecarregar a sua rede. Né? Se você perceber, spyware, né? É um programa que começa digamos, ele abre a sua máquina para terceiros. Né? Ele permite o monitoramento do seu computador remotamente. O Hand Software. Esse aqui, pessoal, está tendo muito, viu? Esse é o grande é o malware do momento, é o tal do Hand Software. Hand Software é o seguinte, ele instala um programa, esse programa entra no seu computador, ou seja, então você conectou à internet, alguma coisa, ou então sua máquina estava aberta, invadiu sua máquina pela rede, né? Isso tem acontecido com empresas, pessoal. Né? E e essas pessoas remotamente, noutra ponta, captura todos os dados importantes do seu computador e coloca e criptografa eles, ou seja, coloca uma chave que você não consegue abrir mais eles, os arquivos. Então, ali no computador você não tem mais seus arquivos, eles estão bloqueados. Para você desbloquear, eles exigem um pagamento de um resgate. E você paga, eles cobrem isso em bitcoins. Né? Teve empresas em Palmas que pagaram, né, por questões, né, éticas, a gente não cita também, porque foi papo entre técnicos, né, e eles cobraram valores, né, aproximados de 40 mil, né, e vimos valores de 70 mil reais, né, que foram cobrados para para esse pessoal que tinha instalado os hand softwares, para que fossem desbloqueados os arquivos daquela empresa. Veja só, ok? Então, devido então a essa invasão, né, feita por esse tipo de software. Temos também o Keylogger. O Keylogger é um programa que geralmente ele é muito utilizado hoje no dia a dia por quem quer monitorar o equipamento de outra pessoa, seja o computador, seja o celular. Isso é muito utilizado, por exemplo, por detetives. Por exemplo, por exemplo, eu quero saber com quem fulano está conversando no celular, entendeu? Que software, que site ele usa, toda a conversa com quem ela conversa no WhatsApp, para quem mandou e-mail, com quem está conversando, para quem ligou, e aí ele utiliza um programa como um Keylogger. Então, Keylogger, e você indica até qual é o e-mail. Então, remotamente você tem aí um relatório de todas as conversas que teve via mensagem, WhatsApp, um relatório de todas as ligações, para quem ligou, qual foi o número, qual o tempo de ligação, ele pode até gravar a própria ligação. Então, enquanto a pessoa está falando, ele está gravando o áudio e está mandando isso para outra pessoa. Né? Então, muito utilizado isso, inclusive, para pessoas que querem monitorar o seu cônjuge, né? A esposa ou o marido, estão utilizando muito essa ferramenta Keylogger, né?
para poder monitorar o que ele faz. Utilizo isso também para fazer espionagem comercial, empresarial, industrial. O Keylogger, eu quero saber, então, quero saber o que que o meu colega de trabalho está fazendo, tal, qual é o projeto dele, o que que ele vai apresentar, né? Aí coloca o Keylogger e tem acesso, né? Começa a ter relatórios e tudo o que é feito em determinado computador. Ok? Ó, tudo isso são malwares, ok? E aí utilitários são programas que tem programas específicos para evitar esses tipos de malwares, ok, pessoal? Que são esses softwares antivírus ou anti-malwares. E o último, queria falar também sobre o firewall. Firewall, o próprio nome já diz, firewall, porta de fogo, né? É um muro de fogo, né? Alguma coisa assim, a porta de fogo. E o que faz o firewall? Na verdade, isso é uma proteção, a proteção de fogo, né? Que é evitar, geralmente, quem utiliza isso? Empresas. Então, por que as empresas elas foram infectadas por um ransomware? Porque o que elas foram invadidas remotamente, alguém entrou lá e bloqueou todos os arquivos daquela empresa, né? E criptografou e está pedindo resgate dos arquivos da empresa. Porque teve alguma falha, uma falha nesse firewall. Porque o firewall, o que ele faz? É instalado pelo administrador do sistema, evitando que a empresa ela seja invadida, os computadores da empresa sejam invadidos de um computador externo. Evitar que alguém de fora invada os dados da empresa, invada os arquivos. De vez em quando a gente vê, né? Várias invasões aí na internet, a gente vê, ou notícias mesmo, nos jornais a gente vê, né? Empresa tal teve dados de 10 milhões de clientes vazados na internet. O cara entra, vaza os dados e ainda joga na internet os dados confidenciais de pessoas. Outros, né? Ou então vão pedir resgate para esses arquivos, né? Porque eles foram invadidos remotamente. Então, qual a função disso? Então, você utiliza o firewall. Então, o firewall, você devidamente configurado, ele permite que a empresa seja invadida de fora da empresa ou, inclusive, dentro da própria empresa, porque os dados atuais falam o seguinte, que a maior parte das invasões hoje ocorre dentro da própria empresa. Então, é um funcionário, digamos, da empresa que quer capturar dados sigilosos para mandar para uma empresa concorrente. Então, ele acessa, ele tem acesso, ele tem a oportunidade de um acesso que ele não teria. Ele utiliza de um programa específico para buscar dados confidenciais da empresa, que ele não teria acesso pela área que ele trabalha. Então, ele utiliza programa específico para buscar, mas um firewall bem configurado, ele consegue definir até o que cada funcionário da empresa deve acessar, que nível de acesso. Então, digamos assim, se eu sou um funcionário de vendas, digamos, eu não teria, por exemplo, acesso a dados ao setor de compras, saber o que a empresa está comprando, a que valor comprou. Então, se eu tentar, nessa área, algum dispositivo no firewall vai dizer assim, opa, acesso bloqueado, seu acesso é só venda, daqui você não passa. Beleza? Então, uma outra forma, né, também um outro utilitário de proteção, né, do computador, né, em um ambiente, foi a nossa aula de hoje, ok? A nossa aula específica sobre softwares, ok? A nossa quarta aula sobre toda essa parte, esse bloco inicial teórico sobre informática.